quadrinho que eu queria comentar é esse aqui, ó, Licanarquia. É um quadrinho do Edgar Franco, né, com o Toninho Lima. Né, e para quem quiser saber um pouco mais sobre o Edgar Franco, eu tenho uma entrevista, né, dele aqui no canal. Logo no começo do canal eu fiz uma entrevista com o Edgar Franco. Qual é o codinome dele? Cyber Pajé. Cyber Pajé. Também pode encontrar Isso. por Cyber Pajé. Por Cyber Pajé. É de 2020 esse aí, né, Edgar? Então, até 2021 tá aqui, mas ele chegou esse ano, né? Eu participei lá do Catarse, pelo menos o meu chegou esse ano. Né? Então, o Edgar Franco, ele é criador do universo chamado Aurora Pós-Humana, no qual ele que tá nesse compêndio. Né? Inclusive, eu tenho no meu site um artigo científico que eu escrevi sobre a obra dele, né? Sobre ele mesmo. Inclusive, no dia que eu fui apresentar o artigo nas jornadas lá da USP, uma jornada de História Cultural da USP, ele estava na mesa assistindo enquanto eu apresentava o artigo sobre a obra dele. Né? Então, e eu conheço, né, bastante eu acho que nesse volume, ou no outro volume novo, tem uns extras em que ele cita o meu texto. Então, esse volume de Licanarquia, ele pega esse Aurora Pós-Humana. Nesse Aurora Pós-Humana, do Edgar Franco, ele tem algumas criaturas, né, que são meio homem e meio animais. Né? São desenvolvimento, na verdade, você está num futuro pós-humano em que você consegue manipular geneticamente o ser humano. Então, desde que alguns humanos que decidem migrar a consciência deles para computadores, né, até humanos que se transformam em quimeras, né, que eles pegam se transformam em meio humano, meio animais. Deixa eu ver se tem alguma aqui que eu posso... Tipo era Metalzoic. Aqui, ó. Eu pensei mais A Ilha do Dr. Monroe. Também. Deixa eu pegar aqui mais uma foto que seja bem... Ô, Paulo, tem um jogo aí que é a Era Metazoide na cara, hein? Aquele... Eu acho que é Horizon. Só um minutinho aqui, deixa eu... é mesmo, é mesmo. Nossa, deixa eu pegar uma imagem que fosse bem representativa. Horizon Zero, acho que chama assim. Horizon. Eu vejo meu filho jogando, né? É Horizon mesmo. É Horizon Zero, né? As imagens são bonitas, né? Aqui, ó. Centauros, por exemplo. Uhum. Então os homens se fundem. E aí o Edgar Franco até comenta, né, no pós-fácil, que ele gostava, como eu também gostava, e talvez o Rafael, o Carlos, o Paulo aí também. Você sabe que um dos gêneros que fez mais sucesso no Brasil, de quadrinhos nacional, foi o gênero terror. Né? O gênero terror foi um gênero que nos quadrinhos, né, no Brasil, fez um grande sucesso. Né? E o Edgar Franco era leitor desse gênero, eu lia bastante também na antiga, que voltou a ser publicado agora, Calafrio, Mestres do Terror, todo aquele material da The Art, Cripta, né, que tinha tanto a Cripta que vinha dos Estados Unidos, mas também tinha a edição brasileira. E saindo entre essas edições, a Calafrio e a Mestres do Terror, tá. Inclusive chegou uma hoje, minha aqui. Tinha a Spectro, né? Isso. Tinha Spectro também, que fazia muito sucesso. Tinha Spectro. E tinha uma revista chamada Histórias Reais de Lobisomem. Sim. Nossa, eu adorava essa, cara. Essa era da Block? Era da Block. É verdade. Era da Block. Só tinha 3 cores, né, dentro, né? Todo mundo era amarelo. Mas acho que até esse super-herói da Block é assim, né? O pessoal até hoje na internet zoa muito isso, né? Cara, aquelas cores devem ser.
E eles tinham nessa época, né, nos anos 70, 80, que essas revistas de terror eram publicadas, a questão de colocar que tudo que eram histórias reais, né? Então vinha muito essa questão que eram histórias reais, porque eu acho que o público chamava muito mais a atenção do público, né? E geralmente também algumas dessas revistas tinham aquelas sessões de carta que você podia mandar um depoimento, que era publicado como se fosse um conto, assim, que você viu a mula sem cabeça, a loira do banheiro, fantasma de não sei aonde, foi perseguido por um lobisomem na fazenda do seu tio, aquelas coisas todas. O Edgar, é bom porque aí se alguém fosse reclamar, essas histórias que vocês publicam aí, esses quadrinhos não são reais, não. Ele fala, não, mas os reais são os depoimentos, que né? Então... E assim, eu lia quando era criança, né? E os temas e as imagens, assim, o que acontecia, assim, era completamente bizarro, assim. Eu tenho algumas lembranças até, não sei se vocês chegaram a ver todas, não deve ter saído muitas, né? Também, mas tinha uma mulher que ela abortou até um feto, assim, intencionalmente, assim, pela boca, assim, ela tirou e tal, nessas de lobisomem mesmo. Então, ficou coisa assim marcante, e eu li quando era criança ainda. Meu Deus. Essa eu não lembro muito. A que eu lia muito era a Cripta. Cripta, eu lia muito também. Cripta tinha edição brasileira, né, que tinha histórias de brasileiros, e depois teve pela Record a edição americana, né, que aí trazia lá o Senhor da Cripta, lá não lembro mais o nome, que apresentava as histórias, que teve até a série de TV que também passou na Bandeirantes, que era muito engraçada, né? Mas eram duas. A Cripta que eu lia era a formatinho, né? Que tinha várias histórias. Era material estrangeiro. Tinha muito material do Neil Adams. Então deve ser a Creep. Bom, é que também chegou a ter essa versão, mas aí tem a Creep, que é que está sendo republicada agora pela Devir, né, atualmente. Mas essa que o Carlos está falando, teve uma Creep que chegou a ser traduzida, eu acho, como Cripta aqui também, que daí era autores só internacionais, né, não era nacional. Ou eu não sei se a Cripta começou assim, depois virou material nacional, eu não me lembro agora da trajetória dela. E tinha Espectro também, da VEC, né, que também publicava um material legal. Né? E, bom, mas aí, nessas histórias, nessas revistas eram publicadas, então, essas histórias de lobisomem, né, do Toninho Lima. E o Edgar Franco, ele então resolveu criar, junto com o Toninho Lima, uma história em que o personagem dele, o lobisomem, né, vai ser transportado para o universo do Edgar Franco, que é o universo da Aurora pós-humana. E essa revista, então, vai contar justamente essa história. Eu vou mostrar algumas imagens. Né? Aqui a gente tem o lobisomem. E justamente a ideia de quimera, de que um ser humano pode se transformar num ser meio homem, meio animal, é que vai, né, fazer com que essa possibilidade de um lobisomem nesse mundo futurista do Edgar Franco se torne real. Então, vou pegar mais algumas imagens. Ó. Então, tem bastantes imagens do lobisomem aqui. Aí vocês podem até perguntar, pô, mas é uma história de lobisomem, né? Então, por que aqui num programa que nós estamos falando de ficção científica? Porque, na verdade, a justificativa desse lobisomem existir nesse universo não é sobrenatural, ela é científica. Por isso que não é um... Como a gente já gravou aqui uma live sobre vampiros científicos, né? Esse seria um lobisomem científico. Seria, então, a possibilidade de existência de um lobisomem a partir da transgenia. Né? A partir da transgenia e da biotecnologia, então vai se transformando em possível a existência de um lobisomem. Um lobisomem fabricado, né? Um lobisomem fabricado. Místico, né? Aqui, ó, tem umas cenas assim. Podem ver que a edição é imagética, assim, ela não tem... Porque o lobisomem, como é um lobisomem, assim, fora os gritos da mulher e os rugidos dele,
não tem diálogos, praticamente, a edição, durante boa parte da história, vai aparecer diálogos só no momento em que a gente fica sabendo sobre a própria criação, né, do lobisomem, é que nós vamos ver os diálogos. Tá? Então, aqui, vou passar essa última imagem. Deixa eu tirar a mão esse aí lembra a Ilha do Dr. Morro. Agora lembrou a Ilha do Dr. Morro. Uma experiência aí lembrou bastante. Deixa eu... posso perguntar, Edgar? Pode, à vontade. Não só para você, claro, né, mas para os colegas aí também. A mitologia, né, do lobisomem, a origem da licantropia, desde o início é a questão mesmo dessa doença mesmo, que transforma o homem em lobo ou não? Ela começou como algo mais místico, até depois tentou-se dar essa versão mais científica, né, ou cientificizada, né, uma origem plausível, né, uma explicação plausível para a existência dele, assim como depois também tentaram criar uma, né, para o vampiro e tal, ou não, sempre foi essa, eu confundo um pouco. Aí, essa daí, no caso, parece que está tentando juntar, né, uma mais científica e, na verdade, assim, mostrar que, na verdade, não é místico ou algo assim, tentar esse tipo de diálogo, né? Essa história sim, né, porque aí o Edgar Franco transporta esse ser místico, né, para dentro do seu universo, que é um universo científico, né, onde existem criaturas que são as quimeras, meio homem, meio cavalo e outros animais, mas são todas criações a partir da biotecnologia. Então faria todo sentido também você ter a possibilidade de um ser meio homem, meio lobo. Até porque o Edgar Franco tem uma ligação muito grande com a questão do lobo, né? Ele fala muito do lobo como o animal que expressa a liberdade, né? Ele tem várias músicas, porque ele é um artista multimídia, músicas, ele tem filmes, né, curta-metragens, e a imagética da construção dele, né, enquanto artista, ele fala muito da questão do lobo, né? O lobo para ele faz parte desse, digamos assim, é o seu animal de um avatar, de referência, né? Místico mesmo. É o seu animal místico. Então, ele transporta esse animal para dentro do universo dele através desse personagem.